Olá, abençoado, abençoada, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Se você está chegando agora, eu sou Mari Vieira e é uma alegria ter você aqui conosco. Esse é um espaço onde nós nos encontramos para ouvir a voz de Deus, refletir na palavra, alinhar o nosso coração com aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu quero te pedir algo antes de começarmos. Eu quero falar com você para você aquietar o seu coração, independente de como foi seu dia, de como tem sido os seus dias. Esse momento é um encontro com Deus e Ele quer falar com você. Então hoje nós vamos meditar, dar continuidade aí ao nosso estudo, do livro de Jó. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 32. E você que tem a sua Bíblia, eu te convido para abrir comigo agora no capítulo 32 do livro de Jó, que diz assim: Então aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo aos seus próprios olhos. Mas acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou irado contra Jó, porque ele se justificava mais do que a Deus. Também se acendeu a sua ira contra os 3 amigos, porque embora não tivesse encontrado resposta, ainda assim condenavam Jó. E Eliú havia esperado para falar com Jó, porque os outros eram mais velhos do que ele. Mas vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E Eliú começou a falar: Eu sou jovem e vocês são idosos. Por isso tive receio e não ousei declarar a minha opinião. Eu dizia que a idade fale e que o avançado em anos ensine sabedoria, mas há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Os mais velhos nem sempre são os mais sábios, nem os idosos entendem o que é justo. Por isso eu digo, escutem-me. E também eu declarei a minha opinião. Esperei pela palavra de vocês, ouvi os seus argumentos enquanto procuravam o que dizer. Prestei atenção, mas nenhum de vocês conseguiu convencer Jó. Nenhum respondeu às suas palavras. Não digam, achamos sabedoria nele, Deus o vencerá, não o homem. Jó não dirigiu suas palavras contra mim, por isso não lhe responderei com os mesmos argumentos de vocês. Eles estão espantados, não respondem mais, faltam-lhe palavras. Esperei, mas já que eles não falam, tomarei a palavra. Responderei também a minha parte, declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. O espírito dentro de mim me constrange. Eis que o meu interior é como vinho sem escape, como odres novos prestes a romper. Falarei para aliviar-me, abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem bajularei ninguém, porque não sei usar de bajulação. Se o fizesse, em breve meu Criador me levaria. Meu Deus, mais um capítulo poderoso, Porque ele marca o início de uma nova voz. Até aqui, Jó vinha sendo confrontado pelos seus amigos, homens mais velhos, experientes, que teoricamente tinham autoridade para falar. Mas o problema é que mesmo com experiência, eles não tinham revelação. E aí surge um outro nome, e aí surge uma nova pessoa, Eliú, um jovem. Alguém que ficou em silêncio por muito tempo observando, ouvindo, respeitando, mas que agora não consegue mais se calar. E sabe o que mais me chamou a atenção aqui? Ele diz algo que muda tudo. Há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Ou seja, não é a idade que define quem pode ser usado por Deus. Não é o tempo de igreja, não é o cargo, não é a aparência de sabedoria, é o Espírito de Deus. E aí está uma verdade para o nosso dia a dia. Você pode estar no meio de pessoas mais experientes, mas ainda assim Deus pode te usar com mais clareza do que elas. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, procura, não é currículo, não é idade, é sensibilidade. Quantas vezes você já se calou achando que não tinha lugar para falar? Quantas vezes você achou que não era o suficiente? Que ainda não sabia o bastante? Eliú também pensou assim. Ele ficou em silêncio, ele esperou, ele observou, mas chegou um momento em que o espírito dentro dele não permitiu mais que ele ficasse calado. Ele disse, estou cheio de palavras, o espírito dentro de mim me constrange. Isso aqui é muito profundo, porque quando Deus coloca algo dentro de você, não é para ficar guardado, não é para ficar abafado pelo medo, não é para ficar travado pela insegurança, é para ser liberado.
E talvez você esteja exatamente assim, nesse lugar hoje. Chegou cheio de algo por dentro, guardando as coisas, né? Cheio de direção, cheio de discernimento, cheio de sabedoria, mas se sentindo pequeno demais para falar. E Deus está te dizendo, não é sobre você, é sobre o meu espírito que está dentro de você. Outra coisa forte nesse texto, Eliú se levanta não só para falar, mas para corrigir uma visão errada. Os amigos de Jó estavam falando, mas não estavam representando corretamente o coração de Deus. E isso acontece muito hoje. Tem gente falando de Deus, mas não está refletindo Deus. Tem gente com voz, mas não tem direção. E Deus levanta vozes, como Eliú. Vozes que não estão preocupadas em agradar, vozes que não estão preocupadas em bajular, vozes que não falam para serem aceitas, mas falam porque carregam uma verdade. Ele disse, não farei acepção de pessoas, nem bajularei ninguém. Sabe o que isso significa na prática? Que viver com Deus exige coragem, ousadia. Coragem para a gente não seguir a multidão, coragem para a gente não repetir o que todo mundo está repetindo, todo mundo está dizendo, coragem para não ser uma voz alinhada, para ser uma voz alinhada com o céu, direcionada pelo céu. E é isso que nos diferencia. E trazendo isso para a nossa vida hoje, talvez o Senhor está nos chamando para nos posicionarmos, romper o silêncio, parar de ficar se diminuindo e começar a liberar aquilo que Ele colocou dentro de você. Mas não por impulso, nem por emoção, e sim por direção, direcionamento, porque Eliú não falou antes da hora, ele esperou. E também, esse comportamento é um comportamento de quem tem maturidade espiritual, porque não é fácil esperar. As pessoas hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas querem falar, elas são apressadas em falar, em dar a sua opinião, em colocar aquilo que está dentro delas. Mas quem tem maturidade espiritual espera. Quem tem maturidade espiritual sabe o tempo e a hora e o jeito de falar e se posicionar. Quando Deus acende algo dentro de você, você sabe. E você não consegue mais ignorar. Então, que você seja direcionado por essa voz. E que você entenda que nem sempre o mais rápido é quem tem sabedoria. Nem sempre aquele que fala mais é o sábio. Às vezes o silêncio também é parte do processo, do propósito. Que você seja uma voz usada por Deus para trazer a verdade dele. Que você tenha essa sensibilidade e essa maturidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Paizinho, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre nos confronta, mas também nos posiciona. Pai, quantas vezes nós nos calamos por medo? Quantas vezes nós nos calamos por insegurança, por não sentirmos suficientes? Mas hoje nós entendemos que não é sobre nós, é sobre o teu Espírito. Espírito Santo, te peço hoje, nos dê sensibilidade, nos ensina o tempo certo de falar e também o tempo de permanecer em silêncio. Arranca de nós toda necessidade de aprovação, toda vontade de agradar pessoas e nos alinha com a tua verdade. Levanta dentro de nós uma voz firme, uma voz limpa, meu Deus, uma voz que carrega o céu. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas instrumentos do Senhor na terra. E se existe algo dentro de nós que está preso, que está travado, que está com medo, que seja liberado hoje em nome de Jesus, porque sabemos que aquilo que vem do Senhor precisa fluir. Porque sabemos que nós somos instrumentos do Senhor e nós não queremos paralisar o teu agir na nossa vida. Nos usa como um canal de bênção, Pai, para aqueles que precisam ouvir a tua voz. Pai, te peço também que você venha guardar cada lar, cada pessoa aqui, cada família aqui sendo representada, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada um, blindando, protegendo, revestindo e dando livramento daquilo que nós vemos e daquilo que nós não temos nem noção. Amém? Deus te abençoe. E se essa palavra falou com você, eu quero te pedir, não guarde isso. Envie para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque todos os dias, toda segunda, quarta e sexta, nós temos um devocional novo aqui.
e que seu dia seja totalmente guiado, conduzido pelo Espírito Santo. E nunca se esqueça, não é sobre ter voz, é sobre carregar a voz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e até o próximo devocional.